Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão conosco nesta casa de oração e tarefa cristã. Jesus nos envolva na sua paz, no seu amor. Minha gratidão por estar aqui, porque se a casa espírita não nos abre a porta, o palestrante, que na verdade é aquele cara de pau que gosta de falar, não tem onde trabalhar na tarefa. Então, a minha gratidão por este centro me dar a oportunidade de conhecer novos amigos. Jesus nos abençoe. O tema escolhido para esta manhã, foi o Domingos que escolheu, né? É vontade, força transformadora. Na verdade, se ajeitem nas cadeiras, porque este tema Kardec deu algumas cutucadas em nós. Mas toda a graça e ironia é por minha conta, não está no Livro dos Espíritos. Mas será ele que por onde caminharemos na nossa reflexão nesta manhã. No livro 3º, Leis Morais, nós vamos usar algumas questões para trabalhar o tema vontade. E a primeira é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec vai fazer uma pergunta nada agradável. Ele vai perguntar: o homem poderia sempre, e esta palavra sempre, ele não poderia ter colocado, vocês vão entender por quê. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços? Kardec vai perguntar se eu dou conta das minhas más tendências sempre pelo meu próprio esforço. E a resposta, então, é resposta para se dar. Os espíritos já começam assim. Sim. E faço um convite. Observem as questões do Livro dos Espíritos. O início da resposta e o final da resposta. Normalmente, as respostas começam com sim, não, certamente, frequentemente. Não tem essa de mais ou menos. E eles vão começar, os espíritos vão começar a resposta assim. Sim. E, às vezes, com poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Kardec vai perguntar se podemos vencer as nossas dificuldades, as nossas más tendências, os defeitos, com os nossos esforços. E se isso pode acontecer sempre. Os espíritos vão dizer que sim. Mas tanto na pergunta de Kardec, quanto na resposta dos espíritos, aparece a palavra esforço. Kardec pergunta se o meu esforço me auxilia. E os espíritos vão responder que é através do esforço, sim, mas que é preciso vontade. E às vezes a gente diz, eu tenho boa vontade. Talvez seja uma palavra que nós usamos muito, eu tenho vontade. Ah, eu tenho, mas. E os espíritos colocam a palavra vontade como ponto essencial para que esse esforço, esse vencer e essa transformação ocorra. E é interessante porque nós vamos encontrar essa questão da vontade em várias obras da doutrina. No livro Pensamento e Vida, no 2º capítulo. Esse livro que Emmanuel nos traz, e logo no prefácio ele diz que é uma cartilha, o livro Pensamento e Vida. Um curso que é feito na espiritualidade para reencarnar. E já o 2º capítulo, o título é Vontade. E Emmanuel vai dizer que a vontade, ela tem em nós a seguinte função, isso passando rapidamente. Que a nossa mente é um grande departamento. E que este departamento ele é dividido em várias seções. E que a vontade é o gerente desse departamento. É a vontade que gerencia todas as seções.
Então, Emmanuel vai colocar a vontade como gerente de nossa mente. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis também tem um capítulo que fala da vontade. E ele vai dizer que a vontade é a potência da alma. Que a vontade é um botão poderoso, que quando acionado, quando a gente aperta, ele pode nos trazer duas situações: movimento ou inércia. Movimento ou parado. Então, olha quantas vezes, e aí sim, se nós formos buscar, encontraremos a vontade sendo citada como uma potência da alma. Então, a vontade é fundamental para essa transformação. Mas aí é preciso a gente entender o que significa vontade. Porque tanto que é uma palavra tão utilizada entre nós. Se buscarmos no dicionário, e vou trazer uma definição de vontade, nós vamos encontrar uma definição que parece complicada, porque vai estar lá. Vontade, capacidade, ou faculdade de identificar e mobilizar a motivação para a realização de algo. O que é isso? Né? Então, a vontade é a capacidade de identificar. Eu identifico, mobilizo, vou agir. E diz a motivação. E motivação é algo interno. O Domingos pode me estimular, mas ele não pode me motivar. Porque estímulo é de fora, motivação é interno. O estímulo dele pode ajudar a minha motivação. Porque motivação é ação. Então, o dicionário diz que é a capacidade ou faculdade. Se é faculdade, todo mundo tem. De identificar e mobilizar a ação do que eu quero realizar. Mas eu preciso saber o que eu quero realizar. Mais ou menos agora, hoje é 1º de dezembro. Daqui a alguns dias, muitos estarão fazendo uma lista para 2020. Às vezes, uma lista com 500 itens. E vai ser bom, porque o ano que vem tem 366 dias. Então, um dia a mais colabora muito. E aí a gente coloca situações, coloca, começa o ano. E lá para o dia 20 de janeiro, a gente diz assim, bom, eu acho que não vai dar. Essa lista aqui está um pouco complicada, mas tudo bem, hoje já é 20 de janeiro mesmo, de 2020, fica para 2021. Não foi acionado a vontade, porque a vontade eu preciso identificar o que eu quero realizar. Um gerente só pode gerenciar se ele sabe o que cada departamento tem que fazer. Eu não posso colocar um gerente num departamento onde ele tem todos para gerenciar e ele não sabe o que cada seção faz. Então, é preciso identificar o que eu quero mudar. O que eu já observo e sinto que posso mudar. Mas isso me pedirá esforço. Não há nada, não nos iludamos. Não há nenhum movimento que nós possamos fazê-lo sem esforço. Por isso que Jesus nos orientou que buscássemos a porta estreita. Mas, se vontade eu preciso identificar para que eu possa agir, Domingos pode me ajudar, mas não pode fazer por mim. E Leon Denis vai nos trazer que é uma potência da alma. Então, alma é o espírito encarnado. Isso significa que é um atributo de todos nós. Eu costumo perguntar nome, tem problema? Como é seu nome? Lisandra. A Lisandra tem vontade, porque é uma potência da alma, então é um atributo do espírito. A vontade da Lisandra não é encarnada, é dela espírito, encarnada ou desencarnada. Por isso que se eu tenho muita preguiça, quando eu desencarnar, serei um espírito preguiçoso.
Não há uma mudança no sentido de que estou encarnada, desencarnei. Quem já leu, e eu sempre cito esse livro, porque se não leu, normalmente assistiu o filme, a mesma arrogância que André Luiz tinha quando encarnado, depois de socorrido, ele chega em nosso lar assim: sou médico, o que tem a fazer? Ele precisou, e não estou dizendo que é ruim ser médico, excelente, eu estou dizendo que ele não era André Luiz, ele era o médico. Ele precisou de uma transformação, ele precisou de vontade, para entender que lá não era o título, era ele espírito, que precisava da transformação. Se eu sou maledicente, desencarnarei e serei um espírito maledicente. Por isso que quem gosta de fofoca aumenta esse gosto e este repertório, porque são os tipos de espíritos que estão próximos numa questão de afinidade. Então, Lisandra, vontade é nela. O que ela movimenta vai depender dela. E quem disse isso? Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. Ele não disse, o reino dos céus está dentro de mim. Quem quiser tem que vir e pegar em mim. Ele fez o trabalho contrário. Eu te estimulo, porque eu já sei o caminho. Mas o reino está dentro de vós. Então, a vontade está dentro de cada um de nós. E hoje vou fazer um caminho para o dia a dia, aplicável no nosso dia a dia. Jesus disse também, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O mestre não trouxe lições novas. Nossa, então Jesus não é Jesus? Jesus é Jesus. Só que só Ele tem a autoridade para vivenciar inteiramente o que diz. Só Jesus, enquanto caminhando conosco, o Espírito puro poderia dizer e fazer na mesma intensidade. Mas Ele mesmo disse, eu não vim trazer nada novo, eu não vim destruir a lei, mas agora eu vim mostrar como é que ela se aplica. Então, quando Jesus disse, Lisandra, o reino de Deus está dentro de vós, não foi a primeira vez que Lisandra ouviu isso. À época, eu não sei como era seu nome, mas vai ficar Lisandra mesmo. Não foi a primeira vez que ela ouviu. Por isso que muitos espíritos, ao ouvir algo do mestre, parece que tudo se movimentava lá dentro. É como se Jesus abrisse a porta. Porque a questão da vontade não é novo para nós. Vedas. Mais ou menos, Vedas é um livro, são os 4 livros sagrados, escritos em sânscrito. Sânscrito era uma antiga língua da Índia. E o que eu vou trazer, mais ou menos 1.500 anos antes da vinda do Cristo, neste livro sagrado já se encontrava a seguinte frase: tu trazes em ti mesmo um amigo sublime que não conheces. Tu trazes em ti mesmo um amigo sublime que não conheces. Já está em nós o que nós precisamos. 1.500 anos antes da vinda do Cristo. Sabedoria persa, mais ou menos 600 anos antes da vinda do Cristo. Vós viveis em meio a armazéns cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Vós viveis em meio a armazéns cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Para mudar um pouco, porque o cachê que eu combinei com a Lisandra tinha uma cota. Como é teu nome, por favor? Que eu amei este cabelo. Beth. Beth vem ao centro e procura o Domingos. E ela vai passar pelo atendimento fraterno.
E ao dialogar com ela, Domingos vai percebendo, e eu vou usar um exemplo que eu já usei, mas que eu acho que toca. Ele vai percebendo que o problema da Beth é mágoa. Ela tem muita mágoa dos pais. Hoje, adulta, ela acredita que o que não deu certo é culpa dos pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. É só papel. Não tem essa característica de que pai sabe tudo. Mas ele observa que a vida dela está como que neutralizada. Lembra Leon Denis? Botão poderoso que eu posso acionar, movimento ou inércia. Ela acionou inércia. Então, tudo é meus pais, meus pais, meus pais. E ele, conversando, diz, olha, nós vamos iniciar um auxílio, a busca de auxílio. E eu vou te entregar o Evangelho segundo o Espiritismo. E peço a você a leitura cuidadosa, para que este Evangelho possa nos ajudar. Do capítulo 6, o Cristo Consolador terá a sensação de que Jesus está conversando diretamente com você. Mas também você precisa do capítulo 12 e precisa principalmente do capítulo 14. Honrar vosso pai e vossa mãe. Te convido a assistir palestras, a fazer o tratamento do passe, porque o passe ajuda no equilíbrio do corpo físico. Mas, Beth, a partir de hoje, eu te convido à mudança do pensamento. Busque, nessa sua caminhada, encontrar a troca de cada sentimento negativo por um sentimento positivo. De cada mágoa, troque por algo bom que puderam viver juntos. Nada, evangelho, palestra, passe, esse espaço poderá te ajudar se você não começar a mudar a sua caminhada. Pode ser que a Beth diga, só isso? Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Você está dizendo que eu tenho que mudar aqui? Só que isso foi dito há mais de 4.000 anos. Tu trazes em ti mesmo o que precisa para a mudança. Vós tens um armazém cheio de riquezas, porque o Pai é infinito amor. O que Ele colocou na Lisandra como semente latente para que um dia ela fosse perfeita, perfectível, está na Beth. Então, o caminho é da Lisandra e da Beth. A transformação é nossa. Mas, normalmente, nós achamos muito pouco. Por isso que, às vezes, até do Espiritismo desistimos. Por quê? Nossa, mas eu queria que eles me dessem uma receita. A receita não tem, porque ela está em mim. Eles podem me ajudar a ter olhos de ver. Porque Jesus disse, tenha olhos de ver, tenha ouvidos de ouvir. Interessante que o olho é para ver e o ouvido é para ouvir. Jesus estava chamando a alma. Beth, tenha ouvidos para ouvir o que o Domingos está te dizendo. Tenha olhos para ver o que o Evangelho está te oferecendo, para que a vontade possa ser acionada. Aristóteles, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E esta, particularmente, das 3 frases que Leon Denis nos traz, é a que eu mais gosto, embora ela seja muito forte num primeiro momento. Aristóteles escreveu 400 anos antes de Cristo. Sê senhor da sua vontade e escravo da sua consciência. Nós não gostamos da palavra escravo. A palavra escravo remete muita tristeza, decepção e vergonha. Mas porque, como toda palavra, ou muitas palavras, perderam o seu sentido original. Porque escravo é servo, aquele que serve. É estar a serviço, é estar prestando algo. Mudamos o sentido e tornamos outra coisa. Mas Aristóteles vai dizer, ser senhor da sua vontade.
Como é teu nome? Davis. O Davis precisa ser autor da sua própria história. Tem um pagode interessante, que talvez para cantar e dançar seja até bom, mas não para aplicar na nossa vida. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Eu sou o autor da minha história. Eu sou o ator, a atriz principal do livro da minha vida. Então, seja senhor da sua vontade, para que amanhã eu não diga, eu não fiz por causa do Davis, eu não fiz por causa da Lisandra, mas a Lisandra, mas ser senhor da sua vontade. Identifica o que deseja realizar, identifique em si o que já é possível trabalhar. E como é que faz isso? É mais ou menos aquilo que no plano reencarnatório vieram aqueles espíritos para ser espelho. Sabe, aqueles espíritos que se dizem assim, Rosana, isso em você precisava melhorar. Se gostar de mim é assim, se não gostar... Esses espelhos estão me dizendo aquilo que eu já posso trabalhar. Sabe aquilo que a gente sabe que não é legal na gente? Então, foi isso que a gente treinou lá, que precisava começar a ser trabalhado aqui. Mas eu preciso identificar. E aí, a segunda parte dessa frase dele é, e escravo da sua consciência. Muitos séculos depois, Kardec vai fazer uma pergunta. Não vejam nenhuma semelhança, tá bom? É mera coincidência. Kardec vai fazer a seguinte pergunta, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Aristóteles diz para que eu seja senhor, senhora, porque estou num corpo feminino nesta encarnação, da minha vontade. Rosana, identifica o que você quer realizar, mas submeta às leis de Deus. Submeta às leis naturais, porque submetendo a elas, o acerto é quase garantido. Aristóteles já vai dizer, toca a tua vida, mas não é de qualquer jeito, é de acordo com as leis de Deus. Então, Jesus vem nos trazer lições que já nos foram oferecidas, mas que o nosso amadurecimento é que vai nos ajudando a entender. Então, a vontade, ela vai ser acionada, não quando este planeta for um mundo de regeneração, não. Ela vai ser acionada em mim quando eu quiser. Quando eu quiser este trabalho. Só que isso vai me pedir esforço. Há uma história que atribuem a Sócrates, mas que não tenho certeza. Então, fiquemos com Sócrates, porque se for, está à altura. Um discípulo procura o mestre, Sócrates, e lhe diz, mestre, eu tenho me esforçado para mudar. Tenho me esforçado para me tornar uma pessoa melhor. Mas, às vezes, me acontecem algumas situações e tenho a sensação de retroceder. Tenho a sensação de andar para trás. Venho em sua procura pedir ajuda, porque desejo melhorar e me iluminar. O mestre ouve e diz, venha comigo. E ele segue o mestre. Quando eles chegam no local que tem uma tina d'água, e o mestre pede que ele se aproxime. Ao se aproximar, o mestre mergulha a cabeça do discípulo na tina d'água. Nos primeiros segundos, o discípulo pensa, o mestre quer me ensinar algo. Só que os segundos vão passando. E o discípulo faz o movimento contrário para tentar tirar a cabeça d'água. O mestre não deixa. E à medida que ele tenta tirar, o mestre força o contrário. E ele começa a se debater desesperadamente. Ele precisa respirar. E o mestre não colabora. Quando parece que ele vai desfalecer, o mestre retira sua cabeça d'água, espera que ele se recomponha e lhe faz a seguinte pergunta. Quando estavas com a cabeça mergulhada na água, o que você mais desejava? E eu vou responder como se eu fosse o discípulo. E eu que pensei que tinha procurado um mestre. Ele disse, respirar, é claro.
E o mestre, ele diz: quando desejar mudar, com a mesma vontade que desejava respirar, conseguirá. Por que eu trago essa história? Porque o nosso problema são as tinas d'água. Para vencer as nossas más tendências. Aqui tem uma tina d'água. E aí eu penso, não, eu não estou pronta para a tina d'água. Eu desvio dela. Mas essa tina, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Desta tina d'água eu dava conta. Mas ao me desviar dela, eu saio do que Aristóteles diz, servo da sua consciência, e quando eu faço um desvio de rota, eu estou entregue a tinas d'água que talvez estas eu não daria conta. Ou a próxima tina d'água precisa do esforço dessa para que eu possa me fortalecer. Tem uma frase que eu não sei se eu vou dizer certo, se eu não disser, você me ajuda e me corrige. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, aí às vezes a gente diz assim, eu acho que eu não estava pronto. Nós não entendemos a frase. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Trabalho dá trabalho. Não é que eu estava pronta para passar pelo trabalho assim. Eu estava pronta para enfrentar a tina d'água. E essa tina d'água vai me dar trabalho. É por isso que Allan Kardec usa a palavra esforço e os espíritos usam a palavra esforço. Não vai dar para ser sem esforço. Mas que eu dê conta da minha tina d'água. E se eu puder, eu estendo a mão para o Domingos. O problema é que às vezes eu não cuido da minha e quero dar conta da tina d'água de todo mundo que está em volta. Nem a minha, nem a dos outros. Ser senhor da sua vontade. Mas a Lisandra está ficando para trás. Lisandra está aqui. Eu não quero agora. Faça o que está ao seu alcance. O que você não pode, deixe por conta de Deus. É que a gente, às vezes, acha que sabe mais do que Deus. É por isso que às vezes a oração é assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas é mais ou menos assim, que a sua vontade esteja de acordo com isso. Só estou te lembrando que às vezes o Senhor está muito atarefado, não está sabendo que eu gostaria disso. Então, estou te dando só uma mão. Então é assim, Senhor, a minha consciência está tranquila. O que eu podia oferecer para a Lisandra, eu ofereci. Agora, Senhor, eu vou seguir a minha estrada. E eu sei que o Senhor não desamparará a Lisandra. E se lá na frente eu tiver condições de retornar, eu retorno. E estendo a mão para minha irmã. Mas é a tina d'água que eu dou conta. Identifico em mim o que já pode ser mudado. Não é o outro. Cuidado com essa história de espírito obsessor. Cuidado, muito cuidado. Ninguém coloca nada em mim. Senão vamos revogar uma frase de Jesus. Essa ele estava equivocado. A cada um segundo as suas obras. Se eu fiquei assim, totalmente, porque, como é seu nome, por favor? Anésio. Porque o Anésio, o espírito desencarnado, então, o que eu tenho a ver com isso? Nada. É tudo na conta dele. Só que o Anésio vai trabalhar em mim o que eu já tenho. Por isso que Jesus, no Pai Nosso, a frase é assim, e não nos deixeis cair em tentação. Ele não diz para tirar a tentação. Cair na tentação. Então, a tentação vai existir. Então, a vontade vai trabalhar em mim o que eu já posso mudar. Só que o que eu preciso mudar é má tendência, porque o que já é bom em mim não precisa mudar.
ele quer se aproveitar do que é má tendência, não do que é bom em mim. Porque do que é... Então, se eu não... às vezes a pessoa vai chegando sempre atrasada em algum lugar e diz assim, são os espíritos que me atrapalham. Não, eles se aproveitam, eles não atrapalham. Uma pessoa que sempre chega antes, nisso ele não vai conseguir. Agora, se eu já tenho uma tendência a não cumprir horário, eles vão me ajudando. Então, é mais ou menos assim, faltam 10 minutos, são 8 quilômetros para chegar em determinado lugar, e faltam só 10 minutos. Ele diz assim, em 5 você chega. Você faz, nossa, eu tenho mais 5 minutos em casa. Mas aquela pessoa que 8 quilômetros, ela sai, no mínimo, 30 minutos antes, esse ele desiste. Ele fala, bom, esse não vai dar. Mas ele vai tentar outra coisa. Então, observemos que nós precisamos reconhecer o que é uma má tendência em nós. Por isso que tem que identificar. Se eu não identifico, eu não trabalho. E aí a gente usa aquela frase, eu sou imperfeito mesmo. Ninguém é imperfeito. Porque se foi criado por Deus assim. E não há mudança. Eu estou com imperfeições. Até quando? Até quando eu quiser que elas estejam comigo. Mas vai dar muito trabalho deixar essas imperfeições. Vai mesmo. Trabalho, vai mesmo. Por quê? Porque eu deixei cristalizar. Agora eu tenho que trabalhar no sentido contrário. Então, cada um de nós terá tinas d'água na vida. Não nos iludamos. Quem disse isso? Jesus. Vós havereis de ter aflições no mundo. Ele não disse quem, ele não disse vós havereis. Se é vós havereis, como é que eu posso apontar alguém? Somos todos nós. Mas tem de bom ânimo. Ele mesmo complementa. Então, tenhamos diante das dificuldades bom ânimo. Victor Hugo escreveu a seguinte frase: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Muita sabedoria nesta frase, porque ela é aplicável na vontade. Observemos 2 frases muito importantes, que podem ser leves, mas que podem ser muito fortes. Quando uma pessoa disser, eu não consigo, não duvide dela. Leon Denis escreveu que a vontade é um botão poderoso, que quando acionado pode trazer movimento ou inércia. Se vontade é potência da alma, e se motivação é meu, enquanto eu acreditar que eu não consigo, não adianta a pessoa dizer, você consegue. Não adianta falar assim, gente, mas eu vejo na Beth tanto potencial, não sei por que. A Beth dizendo, eu não consigo, é verdade. A Beth fez mais ou menos assim, reino dos céus, fecha a porta. Amigo sublime, vai dormir. Baú, armazéns cheios de riquezas, tranque, eu não vou usar agora. E a gente aplica uma neutralidade. A gente consegue não ter olhos de ver. Nós temos um amigo, agora eu só vou dizer, professor universitário, mas agora é só uma questão, porque às vezes quando a gente diz a pessoa não dirige, sempre acha que é alguém que não tem diploma, porque para a gente o diploma é uma varinha de condão, né? Bateu, a pessoa faz tudo. E ele não dirige. E a esposa implica demais. Ela chegou para o meu marido e disse, você não pode ajudar ele a dirigir? O marido fez tudo bem, vamos fazer algumas aulas, com carta e tudo. Ele pega o carro, ele faz tudo com o meu marido do lado, vai fazendo tudo direitinho. Quando para o carro, meu marido diz, está vendo, você sabe dirigir. Ele olha para o marido e diz, mas eu não consigo. Não dá, eu não nasci para isso. Não dá para dirigir. Foi quando a gente procurou ela e disse, você quer manter seu casamento? Para de pedir para ele dirigir. Não vai dar no momento. Ele não se vê dirigindo.
faz sacrifícios, faz a pé, pega táxi. O dia que ela está brava e fala, eu não vou te buscar no trabalho, ele vem a pé. Faz o caminho da tina d'água mais difícil, mas não mergulha a cabeça naquela tina. Então, quando alguém diz, eu não consigo, não adianta ficar, como é teu nome, por favor? Ivana? Eu tenho uma amiga que chama Ivana, isso eu não vou esquecer. Não adianta eu ficar assim, não pode descer. Eu estou andando muito, está atrapalhando. Não adianta ficar assim, Ivana, vamos, você consegue. Não, o caminho tem que ser contrário. O espelho precisa chegar para a Ivana de uma maneira que ela olhe e diga, eu consigo. Porque o estímulo está dizendo que sim, mas a motivação está dizendo que não. Não duvidemos, não critiquemos, não apedrejemos, porque não estamos ajudando. E se já não posso mais ajudar, não há ajuda melhor que o silêncio. Se este espírito não está querendo ter olhos de ver agora, não há nada que eu possa fazer. Mas também ao contrário, quando uma pessoa disser, eu consigo, não duvide dela. Ore por ela, para como Aristóteles, que ela submeta às leis de Deus. Mas não duvide de uma pessoa quando ela disser, eu consigo. Porque ela vai dizer mais ou menos assim, reino dos céus, abra as portas. Amigo sublime, ao trabalho. Armazéns cheios de riqueza, deixa eu colher tudo que eu preciso no momento. E trago um exemplo, sem citar nome, mas que vai nos ajudar, e vou trazer um exemplo para esta encarnação, mas que a gente pode aplicar na nossa vida, que a gente pode aplicar nas nossas questões na doutrina. A minha prima, eles são em 11 irmãos. Então, quando eles vão fazer um churrasco, não precisa convidar ninguém. Porque só eles viram uma festa. E a minha família gosta demais de festa. Por isso que parece que eu sou esquisita na família, porque caminhei para a doutrina espírita, ver se pode, né? Mas assim, por exemplo, se a Ivana comprou um liquidificador, vamos comemorar, né? Então, tudo é motivo para comemorar. Esta minha prima, o marido, churrasco todo final de semana. Um dia, no churrasco, ele disse assim, este é o último churrasco que eu venho. Por quê? Você vai se separar da minha irmã? Não. Eu vou voltar a estudar. A gente imagina assim, todo mundo fez. Que legal! Não, foi mais ou menos assim. Mais uma rodada de cerveja. E o churrasco continuou. E ele disse, eu preciso parar de ver. Porque se eu não parar de ver, eu não vou conseguir estudar. Terminou aquele dia, todo mundo indo embora, as pessoas fizeram mais ou menos assim. Até domingo. Só que domingo ele não veio. E no outro domingo ele não veio. E no outro domingo ele não veio. E só um outro domingo que era especial, que ele lá estava. À época, 37 anos. Tinha a 8ª série, se não me engano, que hoje é 9º ano, se não me engano, era até a 8ª série. E não veio, e não veio, e não veio. Hoje ele tem 67 anos e é professor universitário. E montou um escritório de contabilidade que emprega familiares. Quando eu quero, eu vivo as minhas tinas d'água. Mas quando eu não sei o que eu quero, a opinião do Domingos, a opinião da Beth, a opinião da Lisandra, a opinião da Ivana conta. Então, por que você não foi? O Domingos disse que eu não devia ir. A Beth disse que era uma loucura. A Lisandra falou, olha a sua idade. Aí eu pensei, e se ele fosse espírita, ele ia dizer, deixa para a próxima. Que acho que é a frase mais usada por nós espíritas agora.
Então, eu consigo não passar por ninguém, no sentido de atropelar, mas é identificar o que eu quero fazer. Eu tenho uma amiga que diz, né, eu sou professora, tenho uma amiga que você vai falar alguma coisa com ela, ela faz assim, é fofoca? Aí você faz o quê? Não, porque assim, se for fofoca, não me conta. A gente fala, por quê? Porque eu não consigo guardar. Aí me dá um desespero, eu tenho que contar para alguém. Gente, que ótimo isso. Ela identificou. Agora ela está na tina d'água. Ela está no processo da vontade, porque ela fez assim. Aí a pessoa me conta, eu fico assim. Aí eu conto, então não conta. Não conta e ela fica te olhando, tipo, não contou, mas também estou sofrendo. Mas aí o processo já está nela. É mais ou menos assim, vocês acham, gente? Aqui sou eu falando por ele. E quem me contou essa história foi meu irmão, e é ótimo. Porque nessa questão de montar palestra, você está ali montando um assunto, sempre vem alguém que te conta alguma coisa que você fala, valeu espiritualidade, né? E eu não tive a oportunidade de pedir autorização, então eu não falo o nome da pessoa. Mas, esqueci o que eu ia dizer. Tudo bem. Mas nessa questão de nós trabalharmos à vontade, nós precisamos entender que é preciso identificar o que eu quero trabalhar. Ah, lembrei. Vocês acham que o marido da minha prima, não tinha domingo mergulhado nos livros que ele fazia assim, nossa, está todo mundo no churrasco, eu vou largar isso e vou para lá. Sou eu que estou falando. Aí o que ele fazia? Não, peraí. Eu tenho objetivo. E hoje ele vai nos churrascos. Talvez agora a abstinência, se essa minha amiga dá conta da abstinência, agora ela sofre, na próxima encarnação, ela já começa a passar pelas 3 peneiras de Sócrates. Vai ser assim. Então, em tudo que nós precisamos usar a vontade para trabalhar em nós, eu vou usar essa palavra agora, a gente vai ter que passar pelo período de abstinência. Se der conta do período de abstinência, então, se eu gosto de falar palavrão, hoje eu tomei uma decisão, eu devo falar uns 20 por dia, vou falar 18. Não veja como uma coisa ruim, não, já ficou 2 a menos. Fico um monte de dia falando 18. Agora eu vou falar 15, agora eu vou falar 5. Quando eu estiver falando 5, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Você fala, nossa, está infartando. Não, está trabalhando. É isso, a tina d'água que Sócrates, se foi Sócrates, ofereceu ao seu discípulo. Mas eu disse que nós íamos passar pelas questões do Livro dos Espíritos. E só falei de uma, vocês devem ter pensado, e cadê? Agora a gente vai voltar, e agora é a hora de se ajeitar. Eu não sei que hora que eu comecei, mais ou menos. Então é hora de se ajeitar na cadeira. Kardec, eu brinco, ele estava decidido, hoje eu pego esses espíritos. Ele perguntou, então, na 909, se todo mundo aqui dá conta de vencer os seus más tendências. A resposta dos espíritos foi sim. Na 910, ele perguntou assim, e o homem pode contar com a ajuda dos bons espíritos para vencer as suas más paixões? E os espíritos responderam, certamente. Se ele ora com sinceridade a Deus, os bons espíritos vêm em seu socorro, porque esta é a missão dos espíritos. Trabalhador do bem, só quer fazer o bem. Mas aí os espíritos também fizeram uma coisa meio complicada, se ele ora com sinceridade. E a esposa do carro, ela orava, ela é muito católica, rezava, acendia a vela para todo mundo arranjar emprego, mas ela não trabalhava. Aí um dia o marido dela falou, por que você não reza para você? Ela falou, porque São Cristóvão atende todo mundo, você acha que eu vou rezar? Então, quer dizer, ela sabia que se ele consegue emprego para os outros, eu não quero emprego, né? Então, a questão é, ora com sinceridade? Era mais ou menos o marido da minha prima. Eu queria tanto voltar a estudar, Senhor, mas é tão difícil, que eu sou casado, já tenho filho. Não, ora com sinceridade. Senhor, eu quero voltar a estudar. Os espíritos vêm e fazem, Elisandra, então se prepara, porque agora a gente vai seguir. E é mais ou menos a situação da Elisandra, daqui a um tempo olhar e dizer, gente, como eu cheguei aqui, eu não sei, porque nem eu sabia que eu tinha tanta capacidade para chegar. Veio um monte ajudar, né? Nós, na doutrina espírita, estamos muito preocupados com espíritos obsessores e esquecemos que tem
muito tarefeiro do Cristo, pronto para dizer: Beth, é só me chamar. É só me chamar. Mas você tem que me chamar para que eu possa te ajudar. Mas aí na 911, Kardec vai fazer a pergunta que nós espíritas mais amaríamos se a resposta não tivesse sido essa. Ela ia ser assim, decorada por todos nós. Mas, porque Kardec, ele vai fazer esta pergunta. Mas não há paixões e vícios tão irresistíveis que a vontade não tenha poder de superá-los? Gente, olha que coisa boa. Kardec perguntou mais ou menos, mas não tem aquele defeito que a gente não dá conta? Que mesmo colocando o gerente da mente, mesmo acionando o botão poderoso, não tem jeito. Mas aí os espíritos deram uma resposta. A ironia é por minha conta, me desculpem. Há pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem felizes que assim não seja. Agora eu pergunto se isso é resposta para um espírito dar. Então, Kardec vai dizer, não tem aquela que não tem jeito, não tem jeito. Não. Porque se o marido da minha prima quisesse estudar, mas a vontade estava senão nos lábios. Hoje, aos 67, ele estaria numa roda conversando, gente, eu queria tanto. Tive apoio de família, tive apoio de... Se eu tivesse estudado quando era... Não, mas quando eu era mais jovem, minha família era muito pobre, não dava para estudar. Ele ia estar trazendo todas as vontades que estão senão nos lábios. É o diabético que come doce escondido para enganar a esposa. Quando, na verdade, a vontade está senão dos lábios, porque ele não entendeu que o doce é um prejuízo para quem? Para ele. E se nós olharmos com um olhar espiritual, diabetes é para trabalhar disciplina. É muito difícil. É vencer as tentações. É ver que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nada vem pensando no corpo físico, tudo vem pensando no espírito. Então, os espíritos vão dar essa resposta, que são paixões. A vontade, ela vai estar só nos lábios. Então, identifique, por isso que vontade é identificar. Não disse que nesta encarnação, a Ditinha Calisto, eu não sei se vocês conhecem, ela tem uma fala que eu gosto muito, e aquele jeito todo lindo da Ditinha, né? Eu falo para ela que ela diz assim, que a gente entra na sala de passe, PCC, e quer sair Chico Xavier. Não dá. Então, não é para mudar tudo nessa encarnação, mas é para identificar o que já dá para mudar. Se esta minha amiga identificou a maledicência, a fofoca, e já deu conta, nós não imaginamos tudo que isso vai trazer de ajuda para ela. Uma coisa que nós identificamos movimenta muitas outras. Uma má tendência que eu já consigo começar a controlar. Mas aí eu digo que Kardec disse, não, essa coisa não está certa. E eu não vou passar por elas, mas da 911 até a 918, ele vai pedindo ajuda. Né? Então, ele vai dizendo, então, na 913, qual é o maior chaga que entrava o nosso progresso. E os espíritos vão dizer que é o egoísmo, porque dele deriva todos os outros males. E egoísmo não é assim... Lisandra, você pode me emprestar essa bolsa? Não, que ela é minha. Isso não é egoísmo, gente. É apego. O egoísmo é mais ou menos assim. Eu, os meus, e está tudo certo. E os outros? Cada um com seus problemas. O egoísta é o que me dá vantagem primeiro, para depois vir o próximo. Se sobrar, fica para o próximo. E não é de coisas materiais, não. Né? É num conceito moral como um todo. E aí ele vai trabalhando, ele vai perguntando, mas aí eu digo que ele chega na 919, que não por acaso é a última questão do livro 3º, Leis Morais. E aí eu penso,
que ele fez? Haha, achei a questão que eu quero ver. Porque se os espíritos, no 911, tivessem dito para Kardec que há, sim, vícios que a gente não consegue vencer, eles teriam entrado em contradição, porque na 909 ele disse que não. Então, Kardec, eu brinco que ele fez assim, agora eu quero ver. E aí ele faz a pergunta, porque ele vai fazer na 909 a seguinte pergunta: qual o meio prático? Ivana, você é boa na cozinha? É boa. Ah, então é a média mesmo que eu preciso. Ivana, quando eu chegar em casa, para a noite, eu quero fazer uma sobremesa prática. Você me dá uma receita? Eu estou pedindo para a Ivana uma sobremesa prática, então eu estou pedindo para ela uma sobremesa fácil. Eu quero prática, é para hoje ainda. Ele vai perguntar qual o meio prático e mais eficaz. O que é eficaz? Que dá resultado, que dá certo. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida? Porque nessa pergunta está escrito nesta vida, que a gente pula. Então, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, Kardec, coisa simples, que nem disse Simão Pedro de Lima, ele só pediu uma coisa que mineiro gosta, que seja fácil, que não pede muito esforço e que dá resultado. É nesta vida. Aí eu brinco que ele deve ter dito, cruzado os braços e disse, agora eu quero ver. Então, gente, é fácil e que dá resultado. Os espíritos mais ou menos fizeram assim. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele achou que ele estava fazendo a pergunta da hora. E, é antiga a resposta. Conhece-te a ti mesmo. E vai trazer todo um trabalho que Santo Agostinho, mas nós não vamos entrar. Eu vou trazer prático aqui, para o nosso dia a dia. Né? Então, só voltando um pouquinho na questão 911, quando a vontade está mais ou menos nos lábios, é mais ou menos assim, Domingos, que dia tem estudo do Evangelho? Segunda-feira. Segunda-feira, Domingos? Segunda-feira, não é dia para ter estudo do Evangelho. É mais ou menos assim, segunda é quando começa a semana, eu tenho tudo que fazer, deixar a comida pronta para a semana toda. Não dá. Se o estudo fosse outro dia, eu vinha. Que dia eu estudo? Domingo. Domingo. Trabalho a semana inteira, sábado, o dia que eu cuido da casa, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Se fosse outro dia, eu vinha. Aí, em mim, a vontade está senão nos lábios. Quando ele pergunta, na 909, e diz, conhece-te a ti mesmo, nós precisamos olhar no espelho. E vou trazer um exemplo meu, que eu tinha um monte para trazer, mas eu vou trazer esse que é mais curto. Conhece-te a ti mesmo. Sou uma pessoa que morre de preguiça de fazer atividade física. Então, a vontade está senão nos lábios. É sempre o tênis que não é bom. Quando eu comecei caminhada, se o tempo fica nublado, eu dizia assim em casa, é melhor eu não ir. Eles diziam por quê? Porque eu já tive pneumonia 2 vezes, com 17 anos e com 21. Eu tenho 51. Aí eu vou trazendo. Se eu entrei na hidroginástica, tem que se estiver chovendo, canivete eu tenho que ir. É aquela coisa que eu chego, a professora olha para mim, tem eu na piscina. Porque se eu faltar, 1 dia, 2 dias, eu perco o endereço. E parece que eu nunca fiz hidroginástica na minha vida. E o médico, o cardiologista, disse assim para mim, tudo bem, Rosana, eu tenho feito a minha parte. Problema cardíaco, problema na coluna, eu tenho feito a minha parte. Agora, eu fiz, pode deixar, doutor. Ele falou, mas eu preciso de atividades de impacto. Eu fiz, pode deixar. Me matriculei no Pilates. Cheguei em casa e fiz, gente, vou fazer Pilates. Todo mundo olhou para mim. Eu falei, é verdade, eu tenho um filho que é uma delicadeza. Ele fez assim para mim, mãe, não promete aquilo que você não vai cumprir. Eu falei, eu vou fazer Pilates.
Só que eu me matriculei desse jeito, gente. Eu cheguei para a Camila, ela sabe que eu conto, então eu posso falar o nome dela. Disse, Camila, eu vim fazer pilates porque a coluna trava, eu preciso de ajuda, mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou desistir. E hoje, depois de tanto tempo, ela diz, Rosana, eu quase te indiquei um psiquiatra, mas eu não quis, eu achei desagradável naquele momento. Porque eu disse assim, eu vou desistir. Ela ficou olhando para mim e falei, sabe por que eu vou desistir, Camila? Porque eu tenho preguiça. Então, eu vou arranjar desculpa, eu vou fazer de tudo para não vir. Então, eu vou te pedir um favor, Camila. Ela disse, pode pedir. Seja dura comigo, firme comigo, porque se você não for, eu não venho. Passado alguns meses, isso já faz um tempo, eu liguei para ela, oi Camila, tudo bem? Tudo, hoje eu não vou. Por quê? É assim, meu filho vai sair 3h30 da aula, e eu tenho que buscar, porque a aula termina 3h30. À época ele tinha 16 anos, gente. Eu não vou deixar ele lá na porta esperando, né, Camila? Ela fez assim, que horas que ele vai sair? 13h30. Ela fez, eu paro a aula 3h20. Eu fiquei muda. E pensei, desaforo. Ela fez, lembra, Rosana, você pediu para eu ser dura com você. Gente, eu já troquei o pilates todos os dias da semana. De terça não estava bom, aí fui para segunda não dá, já fui para de manhã, já fui para tarde, já rodei. Agora eu estou numa sexta-feira. E às vezes eu ligo e falo, olha Camila, hoje ela fala, Rosana, tudo bem, esse horário está complicado para você, vem tal horário. Não é pelo dinheiro, gente, se eu sair, entra outro aluno no lugar. Ela está sendo firme comigo. Então, a gente precisa identificar o que a gente dá conta de mudar nesta encarnação. Se eu tenho preguiça de ler, não é falta de tempo, gente. Às vezes é preguiça. Por isso que eu usei o termo preguiça comigo. Começa a ler uma folha andando do livro. Se dorme, abre o livro e começa a ler andando. Lê em voz alta. Mas vá trabalhando em si aquilo que é preciso, para que nós possamos começar as nossas mudanças agora. Cuidado com uma coisa que a gente vive dizendo para o nosso anjo da guarda. Deixa para a próxima. Aí ele deve estar fazendo mais ou menos assim. Tem certeza, Ivana? Sim. Aí ele anota. Tal coisa para a próxima, tal coisa. Ele já deve estar dizendo assim, Ivana, você não vai ter nem férias na próxima encarnação. Não vai dar. Ivana, você já acabou com todos os seus domingos na próxima encarnação. Então, não é deixa para a próxima. Olha para si. O que é possível mudar agora. Mas não sou eu que vou poder identificar no outro. E aquilo que mais incomoda quando alguém comenta é mais ou menos a tina d'água que eu estou fugindo. E para finalizar, para que a gente entenda bem a questão da vontade, senão nos lábios, esta minha amiga sabe, me deu autorização, eu vou trazer a história da Débora para fechar. A Débora resolveu voltar a fazer faculdade depois de casada, 2 filhos, professora. Só ela no planeta Terra que tem essa história. Então, era mais ou menos assim, todos os dias, quando a Débora chegava, a história era mais ou menos assim, eu sou casada, tenho filhos, casa para cuidar, escola, faço faculdade. Quando ela começava, a gente já até sabia fazer. Era toda aquela coisa, como a vida dela era difícil, como a vida dela era difícil. O professor na faculdade deu um trabalho, e ela com o grupo não estavam conseguindo fazer, não estavam. Ela disse, eu vou procurar esse professor. Ele está pensando o quê? Eu sou casada, não tenho, eu vou procurar. E aí o pessoal do grupo fez, eu acho melhor não. Ela falou, que é isso? Sabe aquela coisa assim, eu não tenho medo? Submeta a sua vontade às leis de Deus. E ela é muito engraçada. Ela disse assim, Rosane, foi num dia, porque eu pensei assim, eu tenho que pegar ele no intervalo, no corredor. E ela disse que um dia ele estava vindo, pessoal nas portas, no intervalo, ela falou, é agora. Foi até ele e começou. O seu trabalho é impossível de fazer. Eu sou casada. Ele ouviu calado. E é engraçado porque ela disse assim, ele não tinha nem argumento. Quando ela terminou, ele fez, terminou? Ela fez, Ele fez, então. Por isso que chama trabalho. Se não chamaria moleza.
e continua andando. Aí ela disse que aí que ela conseguiu perceber como tinha gente olhando. Vencer as más tendências que a gente deixou gostar muito de estar conosco vai dar trabalho. Não vai ser moleza. Mas como termina o capítulo 31 do livro Pão Nosso? Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Quando a tina d'água estiver difícil, lembre-se que o mestre dos mestres, o bom pastor, o governador espiritual deste planeta, está dizendo assim: Lisandra, que brilhe a vossa luz. Ele não está dizendo você não dá conta. Foi isso que ele disse. Não há injeção de ânimo melhor. Porque o que eu vejo como dificuldade, Jesus vê como oportunidade para que brilhe a nossa luz. E vai ser muito bom retornar à pátria espiritual e olhar lá o caderninho de anotações e dizer, como diz Isaías, claro, yes, eu dei conta do que eu anotei. Que Jesus nos envolva na sua paz. Muito obrigada pela paciência em me ouvir, mas que cada um de nós confie que não reencarnamos para sofrer. Reencarnamos para que a nossa luz pudesse brilhar. Muita paz e muito obrigada.